Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Autonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. O tema que eu vou discorrer é o gravíssimo pecado do adultério. Para as pessoas imoderadas, o pecado está se tornando tão normal que comportamentos mundanos vão se achegando até às igrejas como se pecar não fosse pecado e não trouxesse enormes prejuízos. Mas o pecado vem acompanhado de duas consequências imediatas. A primeira é que faz separação entre o pecador e Deus, e o Senhor retém as suas bênçãos, e não ouve as orações, diz o profeta Isaías no capítulo 59 do seu livro. A segunda é que o pecador sofre grandes danos daquilo que poderia ser evitado. É o que o apóstolo Paulo fala na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 5. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Uma ótima definição de pecado está no Catecismo Maior de Westminster, que diz: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. O pecado do adultério que queremos tratar se dá quando o marido trai a esposa ou a esposa trai o marido, praticando relação sexual com outra pessoa casada ou solteira, de outro ou do mesmo sexo. É um pecado tão escandaloso e indecente que tem trazido gravíssimos danos para a família e sociedade. Tanto que a única situação bíblica que dá direito ao cônjuge traído separar-se do outro e ficar livre como se não tivesse casado é o adultério. É o que Jesus disse: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar-se com a repudiada comete adultério, descreve Mateus do capítulo 5 do seu evangelho. Dos 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai, o sétimo é: não adulterarás. E Jesus, no seu ministério, fez menção dele, dizendo: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Descreve Mateus no capítulo 5 do seu evangelho. Assim, de Jesus para cá, há um rigor maior quanto ao adultério, pois nem precisa praticar o ato. Só por pensamentos impuros se cometem adultérios. No entanto, a recomendação de Deus para os seus filhos é a preservação do caráter, da vergonha, do respeito, do brio, da decência, do pudor. Ou seja, consiste no que Deus requer, dizendo: sede vós santos, porque eu sou santo. Descreve Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1. Na verdade, tudo o que deseja o coração da pessoa cristã há um modo justo de se fazer de maneira que preserve a integridade moral das pessoas e que respeite o próximo, glorifique a Deus, evite os escândalos e as consequências graves. É o caso, por exemplo, da sexualidade. No casamento, a prática sexual é pura e santa, e fora do casamento é suja e profana. Ainda sobre o adultério, o livro de Provérbios de Salomão descreve no capítulo 6, a partir do verso 28, dizendo: andará alguém sobre brasas sem que se queime os pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. De fato, os adultérios têm sido a causa de separação de casais e de famílias, doenças incuráveis, homicídios, suicídios e a interrupção das bênçãos de Deus. Aliás, um dos pecados que causaram um horror na vida e família de Davi foi o seu adultério, pois terminou no homicídio que matou Urias e na enfermidade que matou o primeiro filho de Davi com Batseba, a mulher de Urias, conforme descreve o segundo livro de Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Porém, a
A solução para interromper e evitar toda espécie de pecado está no arrependimento e fé que trazem a transformação de vida, oferecida por Deus a todo pecador contrito. É o que o apóstolo Paulo descreve, por exemplo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 9. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adultos, etc., herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E o apóstolo Pedro descreve na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 17, dizendo: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, durante todo o decurso da vida aqui no mundo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos ajudem a promover o reino de Deus no mundo. Inscrevam-se no canal. Digitem Pastor Lauro, entre parênteses, Batista. Nós agradecemos pela gentileza e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.